A gente ainda continua com esse assunto sobre o assassinato do ex-delegado-geral de São Paulo, Rui Fontes, e o avanço do crime organizado. A gente conversa agora com o especialista em segurança pública, advogado, doutor Luiz Flávio Sapori, a quem eu agradeço a gentileza por atender a Jovem Pan neste sábado. Estávamos repercutindo já aqui sobre essas imagens impressionantes e a ousadia do crime organizado. Eu falo ousadia porque quando uma investigação inicia, ele já consegue entender a forma que esse episódio aconteceu, fica ali uma digital do crime organizado. Doutor? Não há dúvida. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos e todas que nos assistem. Esse caso é realmente um caso muito grave, é um caso emblemático, é um caso que confirma o que, de alguma maneira, todos nós que lidamos com a segurança pública, e mesmo a população brasileira, já percebia, que é o poderio do crime organizado e particularmente do PCC, né? Não apenas em São Paulo, mas em âmbito nacional. A ousadia desse crime revela que essa organização criminosa, ela está muito empoderada, ela tem um poderio bélico muito forte, ela tem ousadia, ela se dispõe a desafiar as autoridades políticas, as autoridades policiais, judiciais do Estado, né, da sociedade brasileira. Ou seja, estamos diante de um fato que apenas explicita a ponta de um iceberg, né, se eu pudesse dizer assim. Estamos realmente lidando com uma organização criminosa que merece uma atenção muito especial por parte, né, das autoridades e da sociedade brasileira como um todo. A gente tem acompanhado também a velocidade da investigação e a gente vê que não é somente o executor envolvido, tem uma série de pessoas que acabam articulando, um que arruma essa arma, outro que arruma esse veículo, um que fica fazendo o levantamento justamente de uma rotina até essa vítima ser executada, assassinada. Essa rede de apoio do crime organizado, há um financiamento também muito forte, doutor. A gente tem que entender que o PCC é uma organização que ela não é uma organização convencional, ela é uma empresa do crime, ela é estruturada em rede. Você tem, então, vários grupos criminosos lidando com várias atividades ilegais, não só o tráfico de drogas, apesar, né, da prioridade que esse negócio tem hoje para o PCC, principalmente, né, o tráfico internacional da cocaína. Mas a gente tem que entender que ela não é uma organização hierarquicamente definida como uma empresa convencional, né, como uma organização dos meios de comunicação. Você tem vários grupos e vários indivíduos criminosos com algum grau de autonomia, com várias atividades diversas, uns que lidam com o tráfico, outros que lidam, pode ser que muitas vezes, com o roubo e furto de cargas, com o roubo e furto de automóveis. E dentro dessa rede, você vai ter criminosos e grupos criminosos especializados, né, em matar, em assassinar, com treinamento, né, militar, com armamento bélico específico, como nós vimos. Você vai ter um grupo específico de financiamento, né, um grupo de indivíduos que vai estar lidando em municiar financeiramente todo esse processo. Você vai ter grupos só para fazer a lavagem de dinheiro, como ficou, né, explícito recentemente, né, em toda aquela rede de fintechs, né, da Faria Lima em São Paulo. A gente tem que entender o PCC dessa maneira. Ela não é um todo homogêneo, ela não é uma totalidade e com uma hierarquia muito bem definida. É uma rede, como você bem disse. E as redes têm relativas autonomias, funções diversas, atribuições diversas, o que fica muito mais difícil enfrentar esse tipo de organização criminosa. Eu imagino que não exista uma receita para sufocar ou combater o crime organizado, mas existe uma forma de, pelo menos, sufocar esse financiamento, doutor? Como você bem disse, não tem uma receita. Nenhum país do mundo acabou com o crime organizado, né? Nem a Itália, nem muito menos os Estados Unidos. A América Latina enfrenta esse problema hoje de maneira muito grave no Equador, no México, na Colômbia, né, no Peru. Então, a gente tem que ter clareza que é um fenômeno não apenas nacional, um fenômeno internacional. Isso envolve cooperação entre países. O Brasil hoje precisa cooperar melhor com o Paraguai,
com a Colômbia, com a Bolívia, porque boa parte do poderio econômico do PCC vem de rotas, né, de transporte da cocaína, da pasta base de cocaína, que vem dos países andinos, né, vem pela tríplice fronteira com Paraguai e Argentina, vem pela rota dos Solimões na Amazônia. Então, você tem que ter cooperação entre países, entre as forças de segurança. Ao mesmo tempo, você tem que ter um grande trabalho interno. É essa que eu entendo que é a grande tarefa do Brasil. Se organizar. Se o crime é organizado, o Estado tem que se organizar. Você tem que juntar os esforços das polícias estaduais, das polícias federais, né, tanto da Polícia Rodoviária quanto da Polícia Federal. Eu preciso do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, eu preciso do apoio da Receita Federal, eu preciso do apoio da COAF, né? Eu preciso, então, que todos esses órgãos estejam juntos. Por isso que a proposta que me parece interessante é a criação de uma autoridade nacional de enfrentamento ao crime organizado. Eu sou defensor dessa ideia. Essa ideia está sendo cogitada em Brasília, no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Tem alguma resistência da Polícia Federal, que me parece uma resistência corporativa, mas precisamos criar uma autoridade nacional que, na verdade, na prática, o que é? Uma grande força-tarefa. Você vai ter forças representantes de todos os órgãos estaduais e federais nessa autoridade nacional, onde as informações, a inteligência vai estar integrada. Dessa maneira, nós temos melhores condições de enfrentar o crime organizado. Eu não vejo outra saída que senão essa. Eu chamo na conversa o nosso comentarista Diego Tavares. Doutor Luiz Flávio, muito boa tarde, um prazer conversar com o senhor aqui no Fast News. Doutor, falando de Brasília, pegando um gancho na tua última fala, essa semana foi muito relevante o debate sobre a PEC das prerrogativas ou PEC da blindagem, como o senhor queira chamar. Essa PEC recebeu uma crítica muito contundente no sentido de que poderia ser uma PEC que fomentasse a participação do crime organizado nas eleições, buscando, assim, a blindagem de suas principais lideranças. Qual que é a sua avaliação sobre a sua perspectiva de um profissional da área da segurança pública sobre o texto desse projeto? Bom, Diego, também é um prazer falar contigo, poder trocar ideias contigo. Meu prezado amigo, eu fiquei muito preocupado com a aprovação dessa PEC, confesso. E eu acho que essa questão do crime organizado é muito real, porque o crime organizado, Diego, você conhece bem essa realidade. O criminoso que lida com o tráfico de drogas, roubo e furto de carros, com lavagem de dinheiro, né, contrabando de mercadorias diversas, ele precisa ter uma simbiose com o poder político e poder público, Diego. Ele precisa não só corromper o policial, o juiz, o prefeito, né, o promotor, ele precisa também, muitas vezes, ter representação política. Né? Ele precisa ter vereadores que estejam ali defendendo seus interesses, ele precisa de deputados estaduais, ele precisa de deputados federais, senadores, muitas vezes um prefeito, um governador. Quanto mais ele tiver entranhado no aparato do Estado, Diego, melhor para o crime organizado. O crime organizado não quer acabar com o Estado. O crime organizado, ele não é terrorista. Ele não é uma organização terrorista que quer desalojar o poder estatal. Ele quer se aproveitar do poder estatal. Ele quer se aproveitar das prerrogativas do poder estatal para facilitar o seu negócio. Lembremos, crime organizado é uma empresa do crime. É uma empresa que lucra, ela visa lucro. E se ela puder ter, então, esse apoio, esse conluio, essa impunidade com a representação política, isso facilita o negócio, Diego. Então, essa PEC, né, da blindagem, eu diria para você, meu amigo, a turma do Comando Vermelho, a turma do PCC, do 3º Comando Puro no Rio, o pessoal está soltando foguete, meu amigo. Isso é uma maravilha para o crime organizado. Isso para o crime organizado soa como um canto da sereia. Então, nós não podemos aceitar essa PEC, ela é perversa, ela vai facilitar e fortalecer o crime organizado no Brasil, Diego. Eu não tenho dúvida disso.
A gente agradece a gentileza, uma entrevista esclarecedora, nos ajudando a entender ambos os lados aqui do crime organizado e agora até parece algo impossível, mas a chance do crime organizado entrar de vez dentro do Congresso Nacional com essa discussão de uma blindagem dos parlamentares, porque talvez seria uma vitrine ali para ficar imune do que acontece na vida real, né, doutor? Eu acho que você foi perfeito. A questão da PEC ela não é de ideológica, a gente tem que pensar, né, Diego, de esquerda ou direita, a gente tem que pensar o Estado, a segurança pública. Essa PEC, ao favorecer os maus políticos, vai favorecer os criminosos que se utilizam da política. Vamos lembrar o exemplo concreto do deputado estadual do Rio de Janeiro, agora, há pouco tempo. Ele é vinculado ao Comando Vermelho. O Brasil vai estar sabendo desse caso. O indivíduo era um empresário da área de joias, vinculado ao Comando Vermelho, deputado estadual do Rio de Janeiro. Ou seja, nós estamos falando de um fato real, é o mundo real. Essa PEC da blindagem, ela é perversa, ela é um tiro no pé da segurança pública do Brasil. A gente volta a conversar logo mais, eu agradeço a gentileza, muito obrigado, ótimo final de semana ao senhor. Obrigado, um abraço a todos e todas que nos assistiram.